Saudações a todos, vamos continuar o desenvolvimento do nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica em regime de relatividade especial de Einstein, bem como em regime de relatividade geral de Einstein, a denominada então mecânica quântica relativística. Pois bem, então nós mostramos durante a última aula que a equação de Schrödinger, é uma equação que é válida para o regime de relatividade de Galileu, ou seja, a equação de Schrödinger não é válida para o regime da relatividade especial de Einstein, por exemplo. Então ela é considerada uma equação de mecânica para descrever a mecânica quântica, porém uma mecânica quântica em nível ou em âmbito ou em contexto, ou sob SOB, o contexto não relativista. Pois bem, então aqui nós temos número complexo imaginário I, H cortado, onde H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, derivada parcial em relação ao tempo aplicada sobre a função de onda. Essa função de onda depende de x, y, z e t de maneira geral, considerando o sistema de coordenadas cartesianas. Nós temos também menos H cortado, aqui menos H cortado elevado ao expoente 2, dividido por 2 vezes a massa de repouso da partícula quântica sob análise. Aqui nós temos para o sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z, nós temos a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x aplicada a psi, mais a derivada parcial de segunda ordem em relação a y aplicada à função de onda quântica psi, mais a derivada parcial de segunda ordem em relação a z aplicada sobre a função de onda quântica psi, mais a energia potencial multiplicado pela função de onda quântica. Aqui está. Então nós podemos definir, nós mostramos em aulas anteriores que o divergente do gradiente da função psi é igual a toda essa expressão. O divergente do gradiente é nada mais do que a aplicação do operador nabla sobre o gradiente da função por meio de um produto escalar. Essa operação é de produto escalar. Então aqui nós temos esse termo, derivada parcial em relação a x, derivada parcial de segunda ordem aplicada sobre psi, mais derivada parcial de segunda ordem aplicada em relação a y aplicada sobre psi, mais derivada parcial de segunda ordem em relação a z aplicada sobre psi. Muito bem, nós podemos definir aqui dois operadores quânticos, o operador quântico representativo da energia, pode ser aqui denominado assim, com essa nomenclatura, igual aí número complexo imaginário I, H cortado, derivada parcial em relação ao tempo. O outro operador é o operador quântico representativo do vetor momento linear, a adaptação da teoria da mecânica clássica para a teoria quântica do vetor momento linear agora sob o contexto de um operador quântico pode ser definido assim: componente x como i, como menos 1, número imaginário i, h cortado, derivada parcial em relação a x. Aqui o operador ao longo do eixo y definido como menos 1 i, número imaginário i, h cortado, derivada parcial em relação a y. O operador ao longo do eixo z igual a menos 1, número imaginário i, h cortado, derivada parcial em relação a z. Nós podemos escrever aqui então esse operador vetorialmente, operador vetorial como o i versor
componente operador ao longo do eixo X, mais J versor operador ao longo do eixo Y, mais K versor operador ao longo do eixo Z. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.